a observância rigorosa do sábado. À infração do preceito impunha-se a pena capital. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. Êxodos 31:14. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Êxodos 35:2. E nas Escrituras encontramos a execução do castigo extremo a um transgressor. De certa feita, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha num dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação, com pedras, o apedrejará para fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 15, versículos de 32 a 36. Primeiro, os israelitas, com a máxima rigidez, observavam, sob a ordem divina, a interrupção de todas as atividades. Confira, por exemplo, Êxodos, capítulo 35, versículo 2, e Levíticos, capítulo 23, versículo 3, incluindo-se de modo destacado as transações comerciais. Amós, capítulo 8, versículo 5, as viagens e o trato de negócios. Neemias, capítulo 10, versículo 31, e capítulo 13, versículos de 15 a 16. O carregar peso, Jeremias 17, 21. O transporte de qualquer objeto de casa ou introduzi-los em Jerusalém, Jeremias, capítulo 17, versículos de 21 a 22. A tal ponto que Neemias determinou o fechamento das portas da capital de Judá para impedir a entrada de mercadores aos sábados. Neemias, capítulo 13, versículos de 19 a 22. O aparato do Palácio Real, cuja guarda era reduzida pela metade. 2 Reis, capítulo 11, versículos de 5 a 9. A aradura da terra e a colheita dos seus frutos e cereais. Êxodos, capítulo 34, versículo 21. O recolher lenha. Números, capítulo 15, versículos de 32 a 36. O acender fogo. Êxodos, capítulo 35, versículo 3. E o cozer alimentos. Êxodos, capítulo 16, versículo 23. As escrituras veterotestamentárias especificamente vetavam esses trabalhos considerados incompatíveis com o caráter sagrado do sábado. Note-se que a proibição de acender fogo aos sábados se devia ao fato da tribo dos quenitas, os forjadores de ferro. Gênesis, capítulo 4, versículo 22. Deixar de acender as suas forjas em cada 7 dias em honra do deus Saturno, patronímico do sábado. Segundo, com o decorrer do tempo, a tradição se mesclou às orientações divinas e as prescrições sabáticas se envolveram numa casuística crescente. Ao tempo dos Macabeus, no cognominado período interbíblico, um grupo de israelitas preferiu deixar-se matar por soldados sírios a violar, defendendo-se, o sábado. E tropas judias vitoriosas contra Nicanor interromperam a batalha ao início do sábado. O apócrifo livro dos Jubileus vedava o uso do matrimônio. O documento de Damasco relaciona 12 proibições em dia de sábado. Os essênios eram ainda mais rigorosos do que os outros judeus, pois não só preparavam de véspera
os alimentos para não se acender o fogo, como nem removiam um utensílio e vetavam a defecação. A casuística da legislação rabínica levou o Talmude a dedicar 2 tratados inteiros, o Shabaoth e o Erubim, para as suas minudíssimas e ridículas prescrições concernentes ao sábado. Codificaram-se 39 tarefas vetadas nesse dia, como acender e apagar uma lâmpada, cozer um ovo, atar ou desatar um nó numa corda, dar 2 pontos com uma agulha, escrever 2 letras, esfregar as mãos, saltar, remover um objeto de um lugar para o outro. Limitava-se o número de passos, caminho de um sábado. Dever-se-ia levar em conta a urgência da visita a um enfermo. Proibia-se a cura que requeria um movimento de membros, como no caso da luxação de um pé. Ao tempo de Jesus Cristo, os judeus se mantinham rígidos na execução do preceito sabático, como se depreende de algumas passagens das Escrituras do Novo Testamento. Proibiam, por exemplo, andar pouco além de 1 quilômetro, Atos capítulo 1, versículo 12. Colher espigas, Mateus capítulo 12, versículo 2. Transportar uma cama, João capítulo 5, versículo 10. Curar doentes, Marcos capítulo 3, versículo 2 e Lucas capítulo 13, versículo 14. Todo esse rigorismo acerca do sábado visava a preservar o elemento cerimonial, cultico, desse preceito.